Salve, salve, família vascaína. O carnaval tá acabando, hein? Juízo aí nessa reta final, porque amanhã é dia de Vasco, meu amigo. A gente precisa de você bem, né, pra essa Copa do Brasil, que é um dos assuntos deste vídeo, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Vasco aqui no nosso canal. Hoje, terça-feira, dia 4 de março de 2025. A gente vai falar da Copa do Brasil, vai falar também do Campeonato Carioca. Querendo ou não, o Vasco ainda está na semifinal da competição. Bora colocar uns likes aí, vamos colocar aí 1.200 likes, me ajuda nessa meta. Se inscreva no canal se gostar do nosso conteúdo e bora falar de Vasco. Eu acho que ainda não é hora de falar sobre isso, mas se tivesse aquela questão de priorizar, né, digamos que a gente já tivesse numa reta final de temporada, jogadores cansados e tal, eu priorizaria a Copa do Brasil, tá? Me dói muito falar isso, mas a possibilidade aqui da gente ir longe é maior do que avançar para as finais do Campeonato Carioca, mas Campeonato Carioca a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, primeira coisa, o Vasco joga em casa, né? É obrigação de passar, passa por isso. Porque a gente jogou a primeira fase contra o União Rondonópolis, né? Que preferiu não jogar no Mato Grosso para jogar no Kleber Andrade em Cariacica. E aí a nossa torcida compareceu, o Vasco jogou em casa. Mesma coisa o Nova Iguaçu, vendeu o mando de campo agora para o estádio Newton Santos e vai abrir ingressos aí, já está aberto inclusive a venda para a torcida vascaína. Então, o fator casa é nosso, o fator torcida é nosso. Então, né, mais uma coisa que reforça a obrigação de avançar para a terceira fase. Teremos a volta de Paulinho, que estava suspenso no primeiro jogo da semifinal contra o Flamengo. Ele está liberado para jogar a Copa do Brasil, está liberado para jogar também a segunda semifinal. Paulinho ainda não encontrou seu melhor futebol em 2025, mas é um jogador que a gente sabe que tem qualidade, com ritmo de jogo ele vai ser útil. E talvez o Tietê, né? A gente continua procurando informações do Departamento Médico do Vasco, deve sair hoje, mais à noite, né? À tarde ali deve ter o último treino antes do jogo, então a gente deve ficar sabendo se o Tietê terá ou não condições de ir a campo. São dois jogadores, né, cara? Quando você perde dois jogadores que podem ser titulares, é claro que você perde muita força, muita qualidade ali no meio-campo. Outra coisa que teremos são os reforços com mais ritmo de jogo, né? Você vai ter aí o Lloyd, que já jogou, ele entrou ali para os 14 minutos do segundo tempo, é o que mais jogou. Depois entrou mais um pouco à frente o Garré, o Nuno ainda não entrou. Então, eu espero a gente ver talvez o Lloyd até no time titular, o Garré, quem sabe, né? E o Nuno no segundo tempo, né? A gente criou a expectativa em cima do Portuga, queremos vê-lo em campo. E os reforços não tem outro jeito. É ir colocando para jogar, ganhando minutagem os jogadores, vai vindo o ritmo de jogo e aí a gente vai poder ter uma opinião sobre a qualidade deles. Cara, e por último, mais um motivo que o Vasco tem a obrigação de avançar é que é um adversário acessível. Nas primeiras fases de Copa do Brasil, a tradição é o clube melhor ranqueado pegar equipes bem abaixo, né? A gente pegou o União Rondonópolis na primeira fase, Nova Iguaçu na segunda. Com todo respeito ao Nova Iguaçu, a gente empatou com o Nova Iguaçu esse ano na estreia do Carioca. O mando de jogo era deles, né? Foi 1-1, mas eu lembro que a gente estava jogando com a equipe sub-20 e mais uns refugos ali, né? O Zé Gabriel, o De Luca, quem mais jogou ali? Enfim, não vou nem lembrar. Serginho, Macedônia jogou ali. E mais um outro jogador que já deve ter até saído do Vasco. E eu não estou lembrando. Então não dá pra gente levar em consideração. O próprio Nova Iguaçu não é nem sombra do time que eliminou o Vasco ano passado nas semifinais do Carioca, né? Tanto é que a equipe nem se classificou para as semifinais, né? Perdeu jogadores importantes ainda na temporada passada. Então, o Vasco tem a obrigação de avançar por esses motivos. Acho que eu dei uns 4 motivos aí, ou mais, 5 motivos, né?
para o Vasco avançar para a terceira fase da competição. E aqui embaixo tem mais uma, né? Ó, a premiação de 2.300.000 podendo ser somada a essa premiação aqui, ó. E aí a gente vai passar de 5.900.000, alguma coisa, né? Vai 5.800.000 por aí. É uma bela premiação que a Copa do Brasil distribui anualmente. Então esse é o mínimo que você tem que fazer. E avançando, acumulando essa premiação, na hora que pegar um adversário mais encasquetado, aí a gente conversa. Na terceira fase, por exemplo, a gente pode pegar um Atlético Goianiense, a gente pode pegar um Atlético Paranaense, entendeu? Equipes que estão na Série B, mas que tem ali a sua força, tem a sua tradição. Tem o Vila Nova de Goiás, que a gente pode enfrentar, o Criciúma, né? Perdão, equipes que não são equipes de Série A, mas que têm a sua tradição e podem dificultar sim. Lembrando que na terceira fase volta normal o mata-mata, né? 2 jogos, ida e volta, não tem mais o gol fora de casa. Enfim, a gente vai trazendo as informações na sequência. E sobre o Campeonato Carioca, cara, eu vou te falar, eu desanimei. O Vasco compete contra o Flamengo, perde. Joga mal contra o Flamengo, perde. Joga mais ou menos bem ali, dá uma melhorada, perde. Então, o retrospecto aí nos últimos 20 jogos é de 2 vitórias do Vasco. Então, tem que ter muita esperança mesmo para achar que a gente vai desenvolver um futebol a ponto de vencer os caras por 2 gols de diferença. Lembrando que se o Vasco vencer por 1 gol de diferença, não adianta, o Flamengo avança para a final. Então, acho que até pela questão do regulamento, se não tivesse o regulamento, se o Vasco precisasse de uma vitória simples, eu acho que eu até acreditaria. Mas 2 gols de diferença, você ainda tendo que se entrar em campo com essa pressão, né? Sabendo que só 2 gols interessam, eu acho que é bem complicado e, enfim. Mas é aquilo que eu falei no começo do campeonato, eu não posso ser hipócrita aqui, eu tenho que repetir o que eu falei. Campeonato Carioca, para mim, não vale de nada. O que valeu foi classificar para as semifinais e garantir a vaga na Copa do Brasil do ano que vem, né? Ficar fora da Copa do Brasil, sim, aí seria uma tragédia. Aqui a gente fica triste porque é o rival, né? Se estivesse perdendo aqui pro Botafogo, pro Fluminense, talvez eu não estaria tão desanimado, tão chateado. Mas o Flamengo é sempre um jogo que machuca, né? A rivalidade aqui, principalmente para quem viveu a década de 90 ali, é uma rivalidade muito forte. Bom, é isso, minha família. Quem quiser mais conteúdo de Vasco, é só clicar no caixa que tá passando lá no cantinho da tela e conferir a nossa última edição. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Valeu, Vasco! Tamo junto e até lá!